Carla Monteiro, boa noite, seja muitíssimo bem-vinda. É uma alegria muito grande te ter entre nós aqui, ter aceito esse convite para estar com a gente aqui, para conversarmos, né, sobre o assunto do momento, ou um dos assuntos do momento, que é a biografia que a Carla iniciou a fazer sobre o nosso ilustre conterrâneo Leonel de Moura Brizola. A Carla é uma jornalista, escritora mineira, que já escreveu outras obras, entre elas também uma biografia muito elogiada, que é de outro jornalista, o Samuel Weiner. Carla, seja muito bem-vinda. Esta é uma conversa informal entre amigos, como eu já disse para você. Então, nós queremos te ouvir sobre esse teu trabalho, claro, tendo o gancho, né, deste livro recente que tu escreveste, está lançando agora em agosto. Tudo bem contigo, Carla? Tudo bem, é um grande prazer estar aqui. Eu estou sofrendo porque eu tinha várias edições do Cojornal aqui, eu levei para casa, que eu comprei na estante virtual. Era um jornal incrível, Então, muito obrigado. sensacional. Eu tenho aquela edição que é a volta do Brizola. Eu tenho algumas edições, eu tenho umas quatro que eu achei na estante virtual. É um jornal muito, muito bacana. Parabéns. Chegaste a ter tempo de consultá-las para incluir alguma coisa no livro ou ainda não? Consultei, por exemplo, sobre a volta do Brizola, que é o final desse livro, né? Desse primeiro volume, eu li muita coisa no Cojornal, uma entrevista que vocês fizeram. Era um jornal muito interessante, é o Pasquim Gaúcho, né? Isso aí. Teve uma entrevista muito interessante que acabou sendo um furo, que foi de um colega associado nosso, o Afonso Ritter, jornalista especializado em economia, né, que estava em Nova York, quando abordou o Brizola e recebeu dele a informação de que ele estava voltando ao Brasil. E foi ali uma das coisas que mais, os assuntos que mais repercutiram feitos pelo Cojornal. Essa edição eu não vi. A que eu vi, ele já está de volta no Brasil e vocês fazem um. É. Acho que foi até o Peninha que escreveu, não é isso? Sim, Penin escreveu É, escreveu. do Eu vou retorno. recuperar eu vou recuperar esta edição e vou te mandar. Aliás, ela está digitalizada, toda a coleção do Cojornal. Só vou te Sim, dar essa sim. dica, né? Que é muito interessante, aquela entrevista que o Brizola deu passeando numa rua de Nova York para o Afonso Ritter. Ah, quero ler, com certeza. Então, Carla, vamos Diga. começar pelo Vamos, começo? O vamos que que lá. levou uma jornalista mineira a escrever sobre Leonel de Moura Brizola? Claro que ele é um personagem nacional, né? Depois de ser prefeito, deputado, governador do Rio Grande do Janeiro, foi fazer a mesma coisa, ou ser o mesmo no Rio de Janeiro, se tornando uma figura de expressão nacional. Mas o que que te motivou a chegar neste biografado? São várias coisas. Primeiramente, quando eu terminei de fazer a biografia do Samuel Weiner, eu queria fazer alguma coisa que alguém que tivesse vivido o mesmo tempo histórico do Samuel. Porque eu tinha estudado muito Getúlio e sou muito fascinada pela história do Getúlio. Eu tinha estudado muito o governo Jango, tudo relacionado ao Samuel Weiner, à última hora e etc. E aí eu fiquei pensando num personagem que tivesse uma relação com Samuel Weiner. Aí eu quis fazer o Darcy, porque eu sou de minha família é de Montes Claros, o Darcy é de Montes Claros, e eu achei que assim eu conheço de onde o Darcy vem, isso facilita muito para você fazer uma biografia e tal. Só que o Darcy tinha algumas complexidades aí de acervo e etc. E aí o meu editor falou para mim, e por que a gente não pensa no Brizola? Aí eu comecei a pensar no Brizola e comecei a entrar no Brizola via Darcy e comecei a me apaixonar pela história, achar ele muito encantador, muito, muito diferente. E um outro motivo é que meu pai falava muito do Brizola e eu votei no Brizola em 89, porque meu pai falava muito do Brizola. Então são várias coisas que foram se encontrando e eu decidi fazer. Pai era um político também, não é verdade? Meu pai era político também. Meu pai foi prefeito de uma cidadezinha do interior.
E que Brizola foi esse que você encontrou a partir de todas essas pesquisas extensas que fizeste sobre essa figura tão polêmica e vibrante da vida nacional? Nossa, são tantos Brizolas, né? Eu acho que esse Brizola do volume um é bastante diferente. Não é bastante diferente, porque ele fala que ele não mudou, quem mudou foi o mundo. Mas muito diferente do Brizola, do que será o Brizola carioca, né? Do segundo volume. O Brizola do primeiro volume era um cara que tinha uma mentalidade revolucionária, né? Muito influenciado pelas revoluções latino-americanas ali de 50, 60. E eu acho que era um cara que né, se educa no trabalhismo. Quando chega 1959, ele é eleito governador, ao mesmo tempo acontece a Revolução Cubana, daí ele abraça o nacionalismo revolucionário e tenta fazer um caminho revolucionário, vai para o exílio, continua esse caminho. Em 67 desiste do caminho revolucionário, volta para o reformismo. Então são muitos brizolas navegando aí nesse personagem, né? Mas sempre um cara, eu acho que a maior característica do Brizola, na minha visão, assim, é assim, um cara muito teimoso, muito. Um cara que não desistia das ideias, né? Tinha uma coisa de lutar pelas próprias ideias, mesmo que fizesse muitas concessões e, e, e alianças pragmáticas e tal, mas o Brizola era um cara retilíneo, assim, ideologicamente, eu acho. Ele era um demagogo, populista e infinitamente ambicioso, como o Washington Post o identificou em certo momento. Eu não acho, não. Não acho mesmo. Eu acho que o Brizola gostava de poder. Eu acho que isso não tenha dúvida. Mas ele queria o poder para fazer realizar as coisas que ele queria fazer, né? O Brizola ele tinha ali uma origem muito marcada, né? Não acho que o Brizola era um oportunista, um demagogo. Não acho mesmo. Não acredito nessa visão do Brizola. Assim, não é a visão que eu tive do Brizola completando, né? E eu acho que eu sou insuspeita, assim, porque eu não conheci Rio Grande do Sul, não conheci a política do Rio Grande do Sul. Então, assim, eu fui com um olhar fresco para o Brizola e eu não vi isso nele, assim. O subtítulo do teu livro faz uma referência a Lobisomem e o Império, né? Alguma coisa assim. Eu não li o livro ainda, não tive tempo, mas eu vi o subtítulo. Isso é uma referência à pendência, à pendenga dele com os Estados Unidos, que ele foi sempre um inimigo número um dos Estados Unidos, pelo menos considerado pelos americanos. Como é que se, inclusive, eu creio que a partir da encampação daquela companhia da Telefônica, não é? Sim, o título é Lobisomem contra o Império. Aí eu demorei para achar um título, assim, fiquei pensando um monte de coisa diferente, fui aqui, fui ali, mas o Brizola teve esse apelido, né? Aí É. porque ele falava na rádio até de madrugada, numa sexta-feira, e o povo falava que ele virava lobisomem a partir da meia-noite. Tinha Não até era umas. propriamente, não era propriamente o povo, eram os seus adversários. Os adversários, saía até as chargezinhas, né, e tal. Então eu pensei, vou usar esse apelido que é maravilhoso, é literário, é curioso, né? E aí eu pensei, contra o Império era o óbvio, né? Porque o Brizola, a grande luta do Brizola nessa primeira fase, o guarda-chuva das lutas todas do Brizola é o anti-imperialismo, né? Ele abraçou essa causa. Como eu falei, ele abraçou esse nacionalismo revolucionário dos anos 60, né? Que Cuba contagiou todo mundo e tal. O Brizola é fruto dessa época, né? Ele é a nossa maior expressão dessa época, né? Talvez a única. Porque só o Brizola se destacou, né? Depois viria o Marighella e tal, mas o Brizola tinha um olhar latino-americano muito marcado, né? Agora, a CIA acompanhou muito o Brizola, muitos dossiês sobre o Brizola, tanto aqui quando ainda estava no Brasil, quanto no exílio e depois da volta. O que você levantou disso, hein?
Nossa, muita coisa. Boa parte da biografia, a partir de 1961, legalidade e tal, eu consegui reconstruir via documentação da CIA. Assim, o Lincoln Gordon tinha uma fascinação pelo Brizola, né? Ele mesmo dizia, ele era muito curioso sobre o Brizola. Então, eu encontrei pelo menos umas 10.000 páginas de arquivo do Brizola no Departamento de Estado dos Estados Unidos, assim, muita coisa. E tinha muita coisa boba, assim, saiu de manhã, entrou numa Kombi, a Kombi tinha a placa tal, o amigo visitou, sabe? Muita coisa corriqueira, muita coisa que dá a impressão que eles tinham muitos espiões infiltrados, tanto no governo, tanto aí no Rio Grande do Sul, mas sobretudo no Uruguai, porque eles sabiam de detalhes, o que se conversava na cozinha. Brizola inventou um negócio que era, ele só falava andando, né? Porque ele sabia que ele estava muito vigiado, então se as pessoas iam visitar, ele chamava para dar uma caminhada e aí conversava. Então, a CIA me deu muita munição para essa biografia. Não só a CIA, mas o SNI e o CIEX, que a partir de 65, o Itamaraty criou um órgão de espionagem que chamava CIEX. E eles eram bem bons, assim, eles tinham muita gente no Uruguai por causa do Pio Correia, o embaixador lá, que foi o idealizador desse CIEX, e esse povo também vivia no encalço do Brizola. Tem muita coisa, muita. Coisas inéditas, assim. Vou dar um exemplo de uma coisa inédita. Sempre se disse que o Brizola reencontrou o Jango no final do exílio, né? Que eles brigaram ali em 64 e só foram se reconciliar lá em 1967, né? Antes do Jango morrer, um pouco antes do Jango morrer. Nos documentos do CIEX eu encontrei uma visita do Brizola nesse tempo todo. Quando o filho do Brizola foi operar lá na Inglaterra, o João foi fazer uma cirurgia da perna, o Brizola queria visitar o filho, não podia sair do Uruguai porque não tinha passaporte, não tinha visto de volta. Aí o que o Brizola fez? Foi na casa do Jango, pegou o Jango, eles foram no Ministério Exterior, voltaram, o Brizola deixou o Jango em casa, foi em casa. Isso está tudo no CIEX, o horário que eles saíram, quem estava no carro, a placa do carro. Então, assim, você conseguia reconstruir muita coisa lendo os arquivos. Tem muita mentira também. Tem várias mentiras. Tem, por exemplo, um negócio, uma série de documentos que relata que o Brizola teria encontrado Che Guevara na fronteira do Uruguai com o Paraguai. E aí eu fui atrás de um embaixador cubano que me ajudou muito. O embaixador cubano falou: não, isso não é possível, o Che não teve nesse lugar. Então, assim, você tem que ir peneirando, né? Mas muita coisa, muita informação. E aqui no Rio Grande do Sul, tiveste em Carazinho, e o que conseguiste lá de interessante para o teu livro? Carazinho foi uma surpresa para mim. Aliás, adorei Carazinho, uma cidade muito gostosa, assim. Aí eu não sabia, porque nos documentos, se vocês já leram muito sobre Brizola, a história era: o pai morreu, a mãe perdeu as terras e eles foram para São Bento, né? Saíram de Cruzinha e foram para São Bento. Na verdade, a mãe brigou com a sogra, foi vítima de machismo, foi expulsa das terras. E eu cheguei lá, onde eram as terras que o Brizola, da família do Brizola, continua sendo da família do Brizola. Você chega lá, só moram Brizolas lá naquela terra. Inclusive na casa que o Brizola morou. E eu nunca tinha visto isso. Para mim, eles tinham perdido as terras para outras pessoas. Isso para mim foi bastante surpreendente, chegar lá e reencontrar a família e etc. E eles nem se conhecem, porque a mãe rompe com os Brizola, casa com o Steri, né, que é o segundo marido, e vai morar em outro lugar. Ele cresce em São Bento, longe dessa parte da família. E ali em Carazinho eu consegui reconstruir um pouco do sofrimento, da saga da dona Oniva. Para mim foi bastante surpreendente ver o tanto que ela sofreu, assim, ataques machistas muito horrorosos, falavam que ela era prostituta, que ela não era mãe, o Zé Brizola não era pai do Brizola.
São coisas muito que se vive no interior, né? Quando é uma mulher sozinha, com 5 filhos e tal. E tu sabes me dizer, assim, deve saber, por que Brizola optou em fazer um curso de engenharia? Tu sabes, assim, detalhes dessa opção ou não? Detalhes eu não sei, mas tem uma coisa que tem a ver com que ele veio com a. Como é que fala? Ele vem de Carazinho para fazer um curso, né? Falaram para ele que tinha um curso em Viamão e etc. Ele chega e vai fazer esse curso. E é um curso de Técnico agrícola. técnico agrícola. E aí ele começa a gostar de estrada, de coisa, e aí ele vai para engenharia. Ele começa fazendo medição, como é que falava isso? Eu não lembro do termo, agora na biografia eu descrevo. Mas eu acho que foi meio. Topógrafo. Topógrafo. Ele media Agrimensor. terras, Topógrafo. ele vira uma. E ele gostava disso, assim, ele gostava dessa coisa de fazer estrada e tal, e ele foi para esse caminho aí. Mas eu acho que ele começa como topógrafo, se eu não me engano. Ele tem ali um flerte com isso. Carla, Isso aí eu estou um pouco em dúvida, porque a memória não guarda tudo. Hã? eu não li ainda também o livro do Brizola, mas primeiro eu quero dizer que eu gostei muito do teu livro do Samuel Weiner. Ai, que bom, obrigada. E acho que a família do meu pai era da mesma família da avó dele, Dora Lerner, eu Ah, acho. sim, E sim. são todos parecidos. É Mas não vem mesmo. ao caso hoje aqui. E mas tem um monte da família do Samuel que mora em Porto Alegre. A irmã dele se casou com o dono da TV Globo aí, esqueci, depois a Eu vi. gente Não, fala mas é um disso. ramo que mora em São Paulo, não é Ah, daqui. tá. É de São Entendi. Paulo. Tá. Sirotsky, é de São Paulo. Isso. Tá. Bom, eu gostei do livro. O que eu queria te perguntar é sobre a educação em relação ao Brizola. O que de mais importante a gente tem quanto à educação? Olha, Antes, mesmo antes do Darcy Ribeiro, a educação já era um dos pilares do Brizola, né? Aqui no Rio Grande do Sul. sim. E eu acho que isso tem muito a ver com a infância dele, sabe? O Brizola, isso também eu consegui reconstruir na biografia graças a uma entrevista que ele deu no projeto de Memória de Carazinho, em que ele conta muitos passos escolares, a infância dele. Mas, enfim, eu acho que quando ele chega no governo, quando ele vira deputado estadual, a primeira vez a bandeira dele já é educação. Ele já começa a falar de educação, ele começa a questionar, quando ele é deputado, a ideia de que quem estudava em escola militar tinha todos os benefícios, bolsas e etc. Quem estudava em escola civil não tinha nada. Isso foi uma bandeira do Brizola, deputado estadual. Brizola vai para a prefeitura e ele lança o programa Nenhuma Criança Sem Escola em Porto Alegre. Depois ele vai para o governo do estado e lança Nenhuma Criança Sem Escola no governo do estado. Ele tem aquela ideia das mini escolas. E eu acho que tudo isso tem a ver com essa infância, porque ele falava que se uma criança tem que fazer o que ele fez, que ele saiu de casa com 8, 9 anos de idade, foi se virar em Carazinho, depois foi se virar em Passo Fundo, depois foi se virar em Porto Alegre para conseguir estudar, a criança não ia estudar. Ele só fez isso porque ele tinha uma mãe que incentivava muito, ele tinha uma personalidade muito sonhadora e tal. Então, ele achava que a escola tinha que chegar até a criança. Então, ele teve essa ideia das mini-escolas e espalhou, povoou o Rio Grande do Sul de escolinhas. Ele construiu mais de 5.000 escolas quando ele estava no governo do estado. E, se você for olhar, ele é o primeiro governador na história do Brasil a ter a educação como bandeira. Isso é uma coisa bem do Brizola. O primeiro cara a usar isso numa campanha, num programa de governo, foi o Brizola no Rio Grande do Sul. A gente fez essa pesquisa e nunca tinha sido a bandeira principal de um governo. E eu acho que tem a ver com essa infância e essa dificuldade que ele teve de estudar. Porque é bem heróico mesmo ele pequeno, sozinho, Carazinho, vendendo jornal, trabalhando na porta do cinema, fazendo coisas, sempre para estudar. E é muito interessante isso na história dele, eu acho.
E o Darcy depois vem para complementar, né? Traz uma coisa mais teórica, mais rebuscada, porque no Rio Grande do Sul foi espalhar a escolinha, formar uns professores ali rápido para poder distribuir pelo Estado. Mas era uma ideia de educação, né? Acho que o mais importante do Brizola era a ideia da educação como prioridade. A Muitas gestão dessas dele como escolinhas governador. ele. Ele aí no Rio Grande do Sul, ele assumiu o Estado numa situação falimentar, com atrasos de funcionários, e ele foi um governador bastante criativo, embora, né, ele tentou resolver a questão financeira, criando uns títulos da dívida pública. Ele fez uma série de. Quem é o Brizola administrador? Pois é, essa história aí do Brizola, eu acho que ele se inspirou muito no Pasqualini, né? Que o Pasqualini falava das coisas de criar taxas, né? O Brizola criou taxa de educação, taxa de eletrificação. O Pasqualini falava disso, né? Que você tem que chamar a sociedade para contribuir com essa criar bancos públicos para investir no próprio Estado. O Brizola fez a Caixa e o Banco do Rio Grande do Sul, né? Então, assim, eu acho que vem dele, mas eu acho que vem muito do Pasqualini e vem da tal assessoria que ele criou, né? Ele criou uma assessoria econômica, né? Que era o Cibiles, o Paulo Schilling, tinha aquele jornalista do Rio que foi trabalhar aí, me esqueci o nome dele agora, o Franklin Oliveira. Franklin Oliveira. Eles tinham uma assessoria econômica ali, que eles até ganharam o apelido de assessoria marxista, né? Que o Correio do Povo falava que era assessoria marxista do Brizola. Então, acho que vem dessa junção, ideias do Eu acho que Pasqualini. ele foi o primeiro a ter essa concepção do planejamento aí no Estado, assim, de um órgão de planejamento, uma equipe voltada para o planejamento, para integrar as várias secretarias e tal, com um projeto de desenvolvimento, um guarda-chuva. Acho que ele foi o primeiro. Eu acho que ele. E o Getúlio teve isso. Lembra? O Getúlio tinha uma assessoria econômica no Sim. governo. Eu acho que o Brizola meio que pegou essa ideia do Getúlio, encheu lá com as ideias do Pasqualini e chamou esse pessoal de economia para poder gerir esses projetos, né? Porque ele tinha muitos projetos, né? E aí até o Paulo Pinto, que é um empresário aí do Rio Grande do Sul, me falou uma coisa engraçada, que ele falou que a gente acha que os empresários gaúchos odiavam o Brizola, mas que não era, que os empresários gaúchos gostavam do Brizola, porque ele fazia muita obra, então era muito bom para os caras. E assim, tipo, quando ele fez aquele jornalzinho lá, o Clarim, para se eleger prefeito, ele tinha sido secretário de obras. Então, um monte de empresário graúdo aí do Rio Grande do Sul colocou dinheiro no jornal dele. Então, existia, era ódio e amor ali, né? Tinha uma. Porque o Brizola tinha isso, né? O Brizola também sabia ser bastante ambíguo, né? Carla, eu ainda não li o livro, mas já está encomendado. Eu queria saber se o tom do teu livro é em ordem cronológica ou tu é por temas? É ordem cronológica. É bem Hum. cronológico mesmo, assim. Mas eu procurei fazer. O Truman Capote gostava de falar de romance de não ficção, né? E eu Hum. acho que toda biografia de certa forma, um romance, que é o olhar de um autor sobre um personagem, né? Então, eu fiz um recorte da vida do Brizola, obviamente, mas é cronológico. Hum. Então, assim, eu procurei dar uma cara de romance, assim, sabe? Então, passa pela infância, pelas revoluções do Rio Grande do Sul, esse menino crescendo ali, nesse ambiente conflagrado do Rio Grande do Sul, né? Chegando até Getúlio, né? Sempre vai ter um fundo da política do Rio Grande do Sul acontecendo com o pano de fundo da vida do Brizola. Dentro Carla, dessa pergunta, então, só para terminar aqui esse assunto, Nubia, já te chamo. tudo bem, É, falou. dentro dessa questão, então, cronológica, o teu livro é anunciado como volume um. Ele vai até onde? E vai ter mais de um volume além do segundo, haverá outros?
Não, esse volume aí começa no nascimento do Brizola, né? Aliás, começa na Revolução de 23, ele já tinha 1 ano, e vai até 79, o dia que ele chega em São Borja. E aí o segundo volume é Brizola à beira-mar, né? Brizola no Rio, Lobisomem à beira-mar, que ele vai ser o Brizola versão carioca, e já é outro Brizola e outra época, né? Perfeito. E se esgotará no volume 2, que Dois, sim. encerra a cronologia do Dr. Leonel. Núbia, tua vez. Não, tudo bem, Carla. Oi, Eu queria Núbia. saber, assim, se nessa ordem cronológica, qual o período da vida dele que tu estudaste, que tu acha que tem mais peso na biografia dele? Olha, como a que tem mais peso, eu acho, é o pré-64, governo Rio Grande do Sul e ele deputado federal. São governo e depois emenda com deputado federal. São dois períodos que eu acho que definem muito o Brizola, onde o Brizola ganha a fama de radical, onde o Brizola ganha a culpa de ter sido culpado pelo golpe de 64, tudo acontece nesse período ali, encampação da Ititi, encampação da Bondenché, legalidade, briga com o Jango, faz uma ferrenha oposição ao Jango à esquerda, radicaliza, né? Tem todo um processo de radicalização do Brizola que está inserido numa radicalização dos anos 60, ele não era o único, ele era só uma pessoa mais vocal daquele caldo revolucionário que tinha ali no pré-golpe de 64. Mas a parte que eu mais gostei de fazer, que para mim foi mais interessante, que eu queria fazer um outro livro sobre isso, é o Brizola no Uruguai. Porque eu não conhecia pouquíssimo de política uruguaia. Brizola se insere muito na política uruguaia, ele é amigo íntimo de alguns políticos importantes ali no Uruguai, então ele se insere ali naquele negócio que existia no Uruguai, que era uma central latino-americana de revolucionários, né? Todo mundo ia para lá e eu gostei muito de estudar isso. Eu gostaria de estudar mais, assim. Adorei conhecer as figuras, né? O Brizola foi amigo do Raul Sendic, que era o líder dos Tupamaros, foi amigo do Henrique Erro, que era um senador que o golpe do Uruguai se dá em nome desse Henrique Erro, que era um cara muito de esquerda, popular, de bairro. O Mujica era assistente do Erro na época que o Brizola era desse grupo, então eu gostei, eu amei estudar essa parte. Agora, para a história brasileira, o que tem mais peso talvez seja o período governo e pré-64. Você chega a entrar na, no processo de volta dele, de inserção na política, onde ele, em vez de se integrar à oposição, decidiu fundar, e como perdeu a sigla, decidiu fundar um partido próprio. Você vai nessa parte? Seu livro vai até aí? O livro termina ele voltando, né? Ele começa isso lá em Lisboa, né? É. No Conde de Lisboa. Então, um pouquinho. Mas a parte que eu acho que houve uma conversão do Brizola se deu quando ele é expulso do Uruguai, né? Em 1977, ele é expulso do Uruguai. E aí é um momento bem interessante da vida do Brizola, que é o momento que ele tinha vindo ali naquela veia revolucionária, coligado com Cuba, com um monte de gente ali, até 67. Aí o Che morre, ele fica ali frustrado, o Caparol dá errado, ele fica muito frustrado ali, ele vai para a estância dele e começa a tentar voltar para a política. Só que ele estava meio no ostracismo ali naquela instância. Aí, quando chegou a 67, ele foi expulso. Aí, nesse momento que ele vai para os Estados Unidos, que o presidente Carter resgata e leva o Brizola para lá, tem uma virada, né? Tem uma virada de chave no Brizola muito... Ele aproveita esse momento, se reinventa politicamente, começa, como diz o Jarbas Passarinho, virou a pomba da paz e virou o símbolo da anistia, né? Então, o Brizola volta para o Brasil por cima, né? Por causa dessa virada que se dá ali quando ele é expulso do Uruguai, de guerrilheiro para
Pomba da paz, como dizia o Jabas Passarinho. E aquela história do Fidel, que ele teve um atrito com o Fidel, porque o Fidel passou um dinheiro para ele, 20 milhões de dólares, não sei o quê. O que que se levantou dessa história? Essa história é Essa, recorrente e sempre cheia ó, eu descobri uma coisa graças ao Almino Afonso, que é um furo da biografia, que é o contato do Brizola com o governo cubano começa antes de 64. Antes de 64, ele procura um embaixador cubano que se chama Raul Roas e pede para esse embaixador que leve um recado para Fidel, que ele queria armar resistência, que ele precisava de dinheiro, e ele pede 500 milhões, 500 mil dólares, né? 500 milhões, 500 mil dólares. Só que aí não dá tempo na biografia, isso é descrito de uma forma que eu acho interessante, não vou contar tudo, senão perde todas as surpresas, e essa é uma grande surpresa. Vai acontecer um monte de coisa, e ele vai para o exílio, quando ele vai para o exílio, ele reconecta com Cuba e ele recebe um dinheiro. Não se sabe exatamente quanto, parece que foi 250 mil dólares, e era dado em pacotes, cada hora iam lá buscar, foi o Betinho, foi o Neiva Moreira, foi um cara aí de Porto Alegre, que eu esqueci o nome, várias pessoas, eram vários emissários que iam a Cuba, pegava um pouquinho do dinheiro e trazia. E O eles Flávio Tavares terá sido esse de Porto Alegre? Não, não é o Flávio. O Flávio não. O Flávio era da guerrilha, era da cúpula da guerrilha, mas não foi o Flávio que foi lá, não. É um cara obscuro, assim, filho de alguém que foi ministro do Getúlio, que foi lá buscar uma parte do dinheiro para ele. Enfim, chegava vários dinheiros e ele ali tentando organizar esse negócio. Tem vários documentos, muitos documentos de gente dele que foi para Cuba treinar, inclusive o Cabo Anselmo foi pelo grupo do Brizola treinar em Cuba. Então, isso está tudo muito detalhado na biografia, porque a CIA não deixava escapar quase nada e nem o serviço secreto. Vários que voltaram de Cuba deram depoimentos, sob tortura, provavelmente, mas deram, contando como é que chegava em Cuba, o que acontecia quando chegava lá, como era o treinamento, como é que voltava, os contatos com Brizola, etc., como é que fazia, ia para Paris, de Paris para Praga, de Praga para não sei aonde, a volta ao mundo. Então, assim, está tudo muito detalhado nos documentos. E o Brizola, e aí, quando chega em 67, o Che morre. E o Brizola resolve, da noite para o dia, parar tudo. Tinha vários campos por exemplo, o Flávio Tavares estava lá em Goiás com um grupo treinando, tinha grupos treinando ali no Caparaó, que depois caiu, tinha grupo na fronteira da Venezuela, e o Brizola recuou, não quis mais comandar, falou, suspende tudo. Parece que nesse momento houve um distanciamento dele do Fidel. Agora, se houve atrito, parece que não. Parece que eles simplesmente se distanciaram, porque falaram que o Fidel chamava ele de El Raton, não sei. Mas pelos documentos não parece que isso aconteceu, não. Tá? É nesse período aí que se dá o episódio do Jefferson Cardinho Osório. Exatamente. Que o Jefferson sai antes, faz um ataque aí na fronteira, dá tudo errado. E muitas coisas deram errado, mas muitas. Era impressionante, tudo dava errado. Mas eu entendi por que tudo dava errado. Era muito difícil. O Brizola, se ele tinha que mandar uma carta, a pessoa tinha que sair de Montevidéu, ir para a fronteira, aí atravessar a carta a pé, botar do outro lado do correio. Sabe, uma carta demandava um esforço enorme. Então, assim, ele tentou, coitado. Tentou, mas dava tudo errado. Muitas brigas internas entre as pessoas lá no Uruguai, várias rivalidades entre ele e o almirante Aragão, que era uma pessoa super difícil. Então, assim, o livro tem muito isso descrito, porque é muito louco como a CIA sabia tudo que estava acontecendo. As brigas internas, quem brigava com quem, os núcleos. Era muito confuso, sabe? Muito confuso a tentativa de organizar as coisas lá no Uruguai.
Um colega nosso aí de Porto Alegre, o Clever Johnny, escreveu-lhe uma biografia do Brizola, lançou no ano passado. E ele ali traz um fato que, durante um tempo, chegou a ser até alguma notícia, mas depois sumiu, que é a questão da filha do Brizola. E ele conseguiu falar com essa senhora, eu obtive um depoimento dela. O que que você levantou sobre isso, essa questão? Porque é uma questão que o Brizola era um cara, é uma filha que ele teve fora do casamento e só foi Eu ter. fui atrás disso, mas segundo os netos, eles têm DNA negativo, eles chegaram a entrar na Não, justiça. mas não é conclusivo o DNA. Nesse livro, o rapaz traz como é o laudo, e o laudo não é conclusivo. O laudo é meio ambíguo, assim. E ele retomou essa história. Não, Não não, pensou eu nisso. fiz uma biografia mais política do Brizola, sabe? Sim, Até sim. tem uns casos do Brizola na Ah, biografia, casos antigos que ele teve, com gente famosa, por exemplo, com a filha do Eloy Dutra, casos que são relevantes para a história, que são eu trouxe, mas assim, eu procurei fazer uma coisa mais política e familiar do Brizola ali, mas em relação ao núcleo Jango, assim, eu não fui muito atrás, porque o Brizola realmente, entre nós, tá gravado, mas é entre nós, era mulherengo, né? Era era um muito cara do mulher. seu tempo, ele era muito mulherengo. Se eu fosse atrás de todas as mulheres e todas as confusões do Brizola, é outro livro. Pois, Carla, a propósito, o teu livro, esse Brizola, o Lobisomem contra o Império, eu recebi agora, 3 horas atrás. Então, mal tive tempo de folhear e ler a orelha do livro, que me chamou a atenção e que diz em certo momento que tu consultaste fontes inéditas para chegar ao resultado que tu apresentas no livro. Que fontes inéditas seriam essas? Pode enumerar algumas Eu delas para acho, nós? eu acho que o que eles. Nem fui eu que escrevi isso, mas que estamos chamando de fontes inéditas são justamente essa documentação da CIA, do SNI. Elas não são exatamente inéditas, mas eu acho que ninguém nunca parou para ler tudo. Porque quando você lê os livros sobre o Brizola, é tudo muito superficial o mergulho nisso. Eu acho que eu me aprofundei mais nos arquivos mesmo, nos arquivos públicos, no Uruguai, nos jornais uruguaios. Entrevistei muita personalidade lá no Uruguai, consultei os arquivos do governo uruguaio. Então, assim, acho que é isso, uma construção a partir desse material. Sim, É, falaste com. foi, Pode falar, Lozeta. tá. Não, é que eu li o início do livro até agora, acho que li já uma terça parte, assim. Olha, Oi. E até eu gostei muito do levantamento na região dele lá, nisso, porque era uma coisa que eu não sabia. E eu me criei aí no Rio Grande do Sul, né, perto ali da fronteira até, e não sabia muito dessa história inicial do Brizola, porque sempre se conta do mito, e mesmo depois, como jornalista, a gente convivíamos com ele, né, convivi bastante tempo em Brasília, histórias todas aí. E não sabia de muita coisa ali. Eu achei essa reconstituição muito, muito boa e muito bem feita, pelo menos para mim. Né? Eu acho até, não sei se tu tivesse algum problema aí do personagem, assim, de ter uma ciumeira, alguma coisa assim, dos donos de personagem. Tem muita coisa assim, de pessoas que são os donos, né, dessa história, do brisolismo e coisa e tal. E aí tu entrar, não, eu vou entrar aí enfim, e mexer com isso. Se tu tivesse algum problema de acesso, essas coisas. ainda não. Ainda não. De acesso eu não tive problema, mas assim, eu não sei o que as pessoas vão falar, porque realmente houve uma construção do brizolismo quando o Brizola volta do exílio, né? Passou-se um verniz na biografia do Uhum. Brizola, porque ele voltou político e ele tinha ali que aplanar o caminho, né? Então eu também me surpreendi muito quando eu cheguei lá em Carazinho e vi que não era uma história tão dourada, né? Que tem muita
história do Brizola é trágica ali, né? Assim, é uma história trágica, cheia de preconceito que ele vive. Então, assim, eu também, é uma parte da biografia que eu gosto, assim, esse começo. Eu acho que, sei lá, eu acho que Até essa relação com aquele bastidor, com a família do Goulart, né? Porque era, digamos assim, a família real do, a família da Kennedy do Rio Grande do Sul, né? família aqui, né? Então, aquilo ali está interessante, até para futura mulher do Jango. Acho que tem coisas que eu não tinha lido, quer dizer, eu não li tudo sobre esse tempo, tudo, mas a gente já leu bastante. E aí eu achei que foi um bom trabalho. Porque eu nasci numa cidade próxima à fronteira ali, que é Pelotas. Ah, É, e o nome do Brizola não se podia falar muito, porque todo mundo tinha medo de falar. Não se falava. Mas tinha, só em 77 é que foi de repente, assim, foi ele expulso do Uruguai e passa a se falar. Porque não se falava. Eu tinha ali o meu primeiro é isso que eu sogro, estava tinha, falando, transformado em Pomba da Paz a partir de pá, 77. e É. coisa e tal. E tinha uma coisa interessante, é que o meu primeiro sogro tinha uma confeitaria lá, que era famosa, e ele frequentava como governador, e coisa e tal. E tinha um mensageiro que levava queijadinhas para o Brizola no Que Uruguai. ótimo. E- Olha, Então, atravessava só para assim, ver. tu tinha dificuldade de cartas, né, de mandar cartas, questão de dinheiro, arma, mas as queijadinhas chegavam. O Paulo Pinto contou uma história muito engraçada. Eu não sei se vocês conhecem o Paulo Pinto aí em Porto Alegre, que é um empresário de geologia, que foi muito amigo do Brizola, foi presidente da Caixa. Um Isso. cara interessante. Hoje ele está bem senhorzinho, assim, bem mais velho, deve estar com quase 100. E ele me contou que uma vez ele foi levar dinheiro para o Brizola lá no Uruguai, porque o Brizola ficava sem dinheiro, eles faziam uma caixinha em Porto Alegre, uma vaquinha, arrecadavam dinheiro e ia levar para o Brizola. E aí que ele não podia levar dinheiro, aí ele colocava o dinheiro todo no bolso e ele passava no aeroporto sem revista, porque os caras que trabalhavam ali na alfândega era tudo brisolista e sabia que ele ia levar o dinheiro, aí ele passava batido com os bolsos cheios de dinheiro lá na alfândega. Então era tudo. O Brizola tinha um fã-clube, né? Ele deixou um fã-clube. Carla, Oi, tudo bom? Eu queria que tu falasse também uma coisa que tu comentou comigo poucas horas atrás, que o Brizola compartimentava a vida dele. Ele tinha uhum. pessoas com quem ele falava sobre determinados assuntos e assuntos que ele falava apenas com determinadas pessoas. Explica um pouquinho melhor isso aí. Eu acho que o Brizola sempre fez isso. Desde que ele era prefeito até ele virar guerrilheiro. Ele era um cara, pelo que se fala, né, uma pessoa muito formal, uma pessoa que não dava intimidade para as pessoas, nem para os grandes amigos, e ele compartimentava. Ele tinha, assim, por exemplo, assuntos mais radicais, assim, ele tratava com Paulo Schilling, com o Neiva Moreira. O Cibiles era um conselheiro para uma outra. É como se ele tivesse conselheiros, pessoas que ele consultava para coisas diferentes. E ele tinha tudo muito. Por exemplo, ninguém sabe quanto de dinheiro exatamente ele recebeu de Cuba, justamente por isso. Porque ele falava de dinheiro com alguns, de armar, de técnica com outros, de armar, tudo separadinho. Isso era uma característica dele e sempre foi. Eu vejo que ele repetiu isso nos governos do Rio de Janeiro. Vieira, sabe qual é uma coisa que a Carla revela, que para mim foi a grande descoberta do livro? Diga. Brizola é colorado. Eu, Não, eu, não, eu não acreditei muito. Não acreditei muito. Não que ele fosse do outro lado, mas eu nunca vi nenhuma manifestação de simpatia ao futebol de parte do Brizola. A não ser ele É verdade. torcia para o Zequinha. É, que é quem não gosta de futebol. E no Rio ele dizia que era Bangu, que também é quem não gosta de futebol. Né? Não quer ser Flamengo, Vasco, nada. Então Mas ele quem falou que ele torcia para o Colorado foi o Fontorinha.
Sim, tá ótimo, já serve como fonte. Carla, uma das Oi. partes da vida do Brizola, dessa primeira parte aí, que é de aventura, né? Que é a fuga dele por Brizola. Tu conseguiste reconstituir bem isso. Ai, é emocionante, reconstituir, bem reconstituído, assim, bastante. Ficou, porque varia de fonte para fonte, então eu tentei ver o que tinha mais sentido e pelos jornais deu para reconstruir uma primeira parte. Os jornais da época deram algumas coisas, então deu para é um capítulo bastante emocionante. Todo mundo que lê fica assim apaixonado por ele, né? É uma Pelaquela. aventura, É né? uma aventura, é uma aventura. Uma outra coisa que eu queria saber se tu conseguiste também levantar é que, assim, durante 61, a última hora, os repórteres estavam lá dentro do palácio. E uma versão que tem é que ele, inclusive, determinava algumas manchetes da última hora. Ele ajudava a escrever e a editar a última hora de Porto Alegre, claro, né? Ah, durante Na 61. verdade, eles transferiram uma parte da redação da última Sim, hora lá para o sim, palácio, né? sim, E isso houve um sim. acordo do Brizola com Samuel Weiner. Sim, tem até editorial que o Brizola escreveu, falou, né, para os jornalistas escreverem. Mas essa interferência direta dele nos textos e nas manchetes, tu conseguisse levantar alguma coisa? Ou isso é Tem umas estável? falas do Flávio, né? O Flávio contava algumas coisas, porque era o Flávio, o Tarso de Castro e mais uns dois editores que ficaram lá dentro. Bastos e o Felberg. Carlos É, Baden. o Bastos, é verdade, o Bastos. O Bastos mesmo contou algumas coisas que estão na biografia. Aliás, uma perda imensa, o Bastos e o Cardão, que eu queria muito que eles estivessem aqui para ler, porque eles Nós, me ajudaram muito. eles estiveram conosco enquanto estavam aqui entre nós, o Bastos e o Cadão eram ativos participantes desta Pois roda de é, conversas. inclusive eu queria transformar o lançamento aí em Porto Alegre numa homenagem aos dois, e eu não sei como fazer isso. Porque o Ah, mas Cadão me recebeu muito bem aí. Eu adorei Porto Alegre porque o Cadão foi muito receptivo, eu fui para a praia com ele, foi muito Quanto tempo especial. trabalhaste no livro, Carla? 6 anos, 6 anos. é bastante tempo. é muito tempo. Carla, Seis pois para os dois então, boa volumes. parte desses teus entrevistados aí, aliás, destas circunstâncias que tu levantaste, como essa proximidade dele com Paulo Schilling e com outros personagens, estas pessoas todas já não estão mais aqui entre nós. Como é que tu recuperaste estas relações do Brizola com esses personagens importantes na história? O Paulo Schilling deixou muita coisa escrita, né? Deixou aquele livro Como se coloca a direita no poder, que ele fala muito da relação dele com o Brizola, ele descreve muito o Brizola, os embates e as relações que ele teve com o Brizola, as organizações das, né, ele fala até que o Brizola tentou dar um golpe no Jango, eu não sei se isso é verdade, mas ele descreve ali muitas coisas. E tem teses sobre o Paulo Schilling, que foram entrevistas com ele, por exemplo, com o Zé Vecchio, que o Brizola, que é o cara que colocou o Brizola na política, é o Zé Vecchio, um sindicalista aí dos anos 50, né, 40 e 50. O Zé Vecchio deixou uma entrevista enorme, gravada, que está na Fundação Getúlio Vargas. Então, eu fui atrás de documentos que estão espalhados, sabe? Muita tese de universidade. Fazer biografia é um quebra-cabeça. Você vai atrás e vai achando os pedacinhos aqui e ali e vai montando. E vai. Por acaso, Carla, visitaste a Casa Verde de Atlântida, onde ele supostamente passava veraneios por lá? A casa dos Goulart. É uma casa no distrito de Atlântida, não sei se De Atlanta. Não, lá no Uruguai.
Sim, era Não, um não, prédio. aqui no litoral gaúcho. Ele Atlântida. tinha, ou era do governo, não lembro mais. Capão da Canoa, não? Ele tinha Capão da casa em Canoa. Capão da Canoa. Atlântida pertencia a Capão na época. Era considerado Capão da Canoa ali. Mas era bem no centrinho a casa deles ali, né? Era dos Goulart, na verdade, Todos né? pertenciam ao Osório. Capão e Atlântida pertenciam ao Osório. O município de Osório era todas as praias. E a Casa Verde era uma casa de madeira, um chalezão de madeira com 2 alas, né? E era dos Goulart. O tipo pré-fabricado, mesma tecnologia das brisoletas, das escolas. Eu vi essa casa várias vezes. As Mas escolas. essa casa não era do Brizola, era da mãe do Não. Jango. Isso, era da família do Jango. Era da família do Jango. E eles passavam todos os verões lá, todos os Goulart. Isso. Era o palacinho de verão. Antes de ter o palacinho de verão em Canela. Posso fazer uma pergunta? Deve. Claro, claro. Comentário? Eu escrevi um livro sobre a história econômica do Rio Grande do Sul, né, que foi patrocinado pelo Banrisul e comemorativo a um aniversário do Banrisul um tempo atrás. É um livro que não foi vendido, era um livro que foi distribuído pelo Banrisul. Mas uma das coisas que eu passei a pensar e passou a ser a minha visão da história econômica do Rio Grande do Sul, a partir desse livro, é que o Brizola foi o melhor governador que o Rio Grande do Sul já teve, né? Entre outras coisas, porque ele tinha um projeto para o Estado, né? E ele foi sagaz o suficiente de perceber, quando ele foi candidato a governo do Estado, que ele não ganharia da UDN e do PSD. Para o PTB ganhar da UDN e do PSDB, ele precisava ter um aliado forte. O aliado forte era o PRP, os integralistas, né? Isso ele falava que paradoxalmente, né, o PRP tinha uma afinidade com o PTB que não é óbvia, né? Por quê? O PTB era a esquerda legal e o PRP era a direita legal, né? Mas o PRP tinha a questão dos imigrantes, da pequena propriedade, do pequeno empresário, que era uma base política do integralismo do PRP, mas era também Então ele fez a aliança e ele entregou secretarias importantíssimas, né, para o PRP. Guido Mondin, na Secretaria de Fazenda, né? Mário Maestre, Secretaria de Obras, né, que era um empresário da construção, né? Pai do Mário Maestre Filho, que está por aí escrevendo trabalhos muito interessantes até hoje. Bom, as brisoletas foi um acordo com empresários de direita, que eram os madeireiros, Madesati, Madesores, esses caras ficaram milionários fazendo as casas, as escolas pré-fabricadas. Mas o Brizola, nesse momento, ele tem coisas que estão até hoje, né, no Rio Grande do Sul importantes. As Findos Piratini, Jardim Zoológico, o projeto, a refinaria. A refinaria é um episódio interessantíssimo, porque eu ouvi do Mário Maestre contando essa história. Que o Rio Grande do Sul precisa ter uma refinaria de petróleo, né? E aí, bom, vamos fazer. O Brizola foi ao Rio de Janeiro para falar com o Jango, negociar com o Jango, porque naquela época tinha aquela visão maluca dos militares de que o Brasil inevitavelmente entraria em guerra com a Argentina e que se os argentinos invadissem o Rio Grande do Sul, eles tomariam a refinaria. Por isso não podia ter uma refinaria de petróleo no Rio Grande do Sul. Que loucura isso. E aí o Jango o Brizola foi a Brasília, voltou e disse para o Maestre: olha, tem uma notícia boa e uma ruim. A boa é que o Jango banca
a construção da refinaria no Rio Grande do Sul. Mas não, a notícia ruim é o seguinte, que o projeto que o Maestro tinha elaborado é que a refinaria seria em Osório, né, receberia petróleo pelo terminal de Tramandaí, que acabou sendo construído, e de Osório o petróleo seria distribuído para o interior por via fluvial, a partir de um canal que ligaria com a Lagoa dos Patos e com a bacia do Jacuí, né, por via ferroviária, com um terminal ferroviário que seria estendido a Osório. Né? E aí o Brizola disse, não, os militares não concordam com a construção da refinaria em Osório, que era o mais lógico, exigem que seja construída em Canoas, do lado da base aérea, porque se os argentinos invadirem, os aviões da base aérea decolam e bombardeiam a refinaria, para evitar que ela caia em poder dos argentinos. Que loucura. Bom, mas e aí, qual é a pergunta para a Carla? A pergunta é isso, sobre como... Bom, o que eu gostaria que tu falasse é como do projeto econômico do Brizola. É isso que você falou tudo aí. O Brizola era muito pragmático, né? Ele fez aliança com os integralistas desde a prefeitura. Para ganhar na prefeitura, ele já tinha feito aliança com os integralistas. E depois, no governo, ele fez uma conta. Se ele não tivesse os integralistas, ele não ganharia aquela região das colônias e aí ele não tinha como ganhar o governo. E o Brizola sempre foi muito pragmático, eu acho, nesse sentido. Eu acho que é nesse lugar que o Brizola tem uma certa ambiguidade. Porque não é a frase do Maquiavel lá, o fim justifica os meios, mas ele meio que jogava ali com várias forças. Eu já tinha até dito, os empresários amavam o Brizola, porque ele fazia muita obra e ele se associava a empresários. Ganharam muito dinheiro. Por isso eles investiam nele. E eles mandavam até dinheiro. Os Gerdau foram alguns que mandaram dinheiro para ele lá no Uruguai, porque gostavam dele. O Brizola era um cara obreiro, né? Desde a Secretaria de Obras, depois Prefeitura e tal. E eu acho que ele era responsável economicamente, tanto que tinha vários balanços, falava que ele era um cara que se preocupava com manter o Estado são ali, né, economicamente. Eu acho que ele tinha uma visão econômica bem interessante também. Eu acho que ele foi um puta governador no Rio Grande do Sul. Foi um grande Porto Alegre governador. chegou a ter 8 horas diárias de racionamento de energia. Vocês conseguem imaginar o que significa em termos econômicos? Né? Tinha uma termoelétrica, num navio termoelétrico ancorado no porto de Porto Alegre, que abastecia Porto Alegre de energia elétrica. Mas o Brizola construiu o Passo Real, né? Que era a hidrelétrica que resolveria o problema de energia elétrica do Estado. Ele tinha essa visão de engenheiro. Ele tinha essa visão, construir a estrada da produção para ligar os polos de distribuição de mercadoria. Ele pensava essas coisas, né? Construir a ponte sobre o Guaíba para facilitar. Ele pensava muito economicamente o Estado. Ele foi, eu acho, um grande governador mesmo, assim. Mereceu os elogios que ele teve como governador aí, super bem avaliado, né? E no Rio, por que não? Olha, eu ainda não comecei a estudar o Rio de Janeiro, vou começar agora, mas eu sou uma moradora do Rio de Janeiro há mais de 20 anos, trabalhei muitos anos no Jornal Globo. Eu acho o Rio um lugar ingovernável. O Rio é desgovernado. Eu acho que o maior erro do Brizola foi ter ido para o Rio. Porque eu acho que o Brizola tinha aquela ideia de fio da história, de voltar aí para um lugar que tivesse mais visibilidade. Mas eu acho que ele pensava o Rio de Janeiro dos anos 60. Quando ele volta, o Rio de Janeiro já está em plena decadência, né? Chegada do tráfico, de drogas. Ele pegou um poder legislativo horroroso no Rio de Janeiro. A vida não foi fácil para ele no Rio. Talvez se ele tivesse ido para o Sul, ele até tivesse chegado à presidência, mas o Rio é o túmulo dos políticos. Né? Todo mundo que cai lá ou vai preso. Acho que os 2 erros do governo do Brizola, os 2 erros graves que impediram que ele chegasse à presidência da República, foram as 2 vezes que ele deixou de ser reeleito no Rio Grande do Sul e foi para o Rio de Janeiro.
Na primeira vez que ele não quis foi para o Rio de Janeiro para ter visibilidade nacional e se viabilizar como candidato a presidente, foi um erro. Foi um erro, porque se ele fosse governador do Rio Grande do Sul, provavelmente não teria, o golpe teria sido outro Nem diferente. teria tido o golpe, talvez. E o segundo é quando ele volta do exílio e, em vez de se candidatar no Rio Grande do Sul, a sua base, ele vai para o Rio de Janeiro. Eu acho a mesma coisa. É. Acho a mesma Mas coisa. eu queria aproveitar e tirar uma dúvida com você, que é uma bobagem, mas é um purismo. A expressão brisoletas, o Miller usou agora a expressão brisoletas se referindo às escolas. A expressão brisoleta se referia às notas, às promissórias, Letras de câmbio, as letras do câmbio, tesouro, né? Esse nome é recente que eles começaram a usar para as escolinhas. Só depois que ele foi para o Rio de Janeiro. Isso não era usado, eram as brisoletas, eram as letras de câmbio, e as brisolinhas eram as escolas. As brisolinhas das escolas, mas já está consagrado aí já. Os jornais já publicaram. Já tem até um livro que chama Brisoletas, mas isso é depois o que eu chamo de construção do brisolismo, que eles aplainaram o terreno e mudaram várias coisas. Eu acho que esse livro aí é a origem dessa confusão. Eu acho que esse livro aí ele é de um pesquisador de Santa Maria. Eu acho que ele é a origem da confusão. Né? Mas, enfim, é um detalhe, né? É um detalhe. Só um depoimento ainda. Eu estudei numa escola do Brizola. Numa Brizolinha? Que era o Grupo Escolar Uruguai. Que hoje existe como prédio de alvenaria, mas na época era um prédio desses pré-fabricados de madeira. Tinha gabinete dentário. Olha isso. E era primário, escola primária. Tinha gabinete odontológico, tinha mensalmente distribuição de biotônico Fontoura. Que ótimo! E caderneta não era caderneta de poupança, porque não existia caderneta de poupança, mas era o equivalente, era uma poupança, umas cadernetas físicas de poupança da Caixa Econômica Estadual, que todos os alunos do colégio recebiam, e os pais depositavam ou não, mas era educação econômica, educação financeira para as crianças. Para as crianças, que maravilhoso. O Caco Barcelos também estudou numa. O Caco Barcelos sempre conta que o primeiro quichute, o primeiro tênis que ele ganhou foi numa brisolinha, na escolinha do Brizola. Só que na época não tinha quichute, era conga. O conga. Ele fala quichute. Era conga. Era o conguinha, né? Carla, me diz uma coisa. Durante as tuas pesquisas, nesses anos todos, descobriste assim alguma mancha que maculasse a imagem do Brizola? Eu digo ética, responsabilidade política, corrupção. Houve algum fato desse sentido que tu tenha descoberto? Que eu tenha descoberto, não. O Brizola... Nem mais ele descobriu. Exatamente. Ele foi muito investigado, né, em 64, então tinha muito processo. Se tivesse alguma coisa, ele tinha 79 processos correndo na justiça aí do Rio Grande do Sul. De que natureza eram esses processos? Os IPMs. Investigação de tudo, do governo, investigação da reforma agrária, investigação de empréstimos que eles tomaram para o IGRA, lá, o Instituto de Reforma Agrária. Tinha muitos processos correndo, muitos. A maioria por subversão, mas tinha muitos econômicos também, de investigação do governo. Nada deu em nada. Então, acho que o Brizola, nesse lugar aí, acho que uma vez um cara que trabalhou com ele no Rio de Janeiro, que foi assessor dele lá no Rio de Janeiro, me falou que ele falava que eu não roubo, mas às vezes eu deixo roubar. Ele falava, porque não dá para controlar tudo. Mas não descobri nada assim. Eu acho que as pessoas você pode condenar ou absolver o Brizola é na relação dele ali pré-64, a relação dele com o Jango, que foi muito tumultuada, né? E o Brizola pisou no acelerador. Ali você pode condená-lo por ter sido inábil num momento tão tenso. Ou então você pode achar que ele estava certo e que o Jango é que estava errado, que pisou no freio demais no momento de radicalização do país. Então, ali eu acho que
há uma janela para você questionar as atitudes do Brizola, né? Muita gente culpou ele pelo golpe de 64, muita gente, tipo Carlos Heitor Coni, fez um texto gigantesco falando que a culpa do golpe de 64 era do Brizola. Então, assim, você pode condenar ou absolver, depende do seu ponto de vista, né? Eu tenho minhas dúvidas. Às vezes, eu acho que o Brizola estava certo, era um momento de grande radicalização, de grande politização. Se o Jango fosse um pouco mais, talvez, Firme, né? pudesse ter feito um governo mais puro, um governo mais realmente de esquerda, né? Ficou ali na conchavando, acabou sendo deposto do mesmo jeito. Então, assim, ou então você pode achar que não, que o Brizola acelerou demais, forçou uma barra demais. Ali eu acho que tem uma janela para se questionar o Brizola. Mas mancha eu não encontrei nada. Que bom. Talvez encontre no governo do Rio, né? Que era bem mais complicado do que foi os governos aí no Rio Grande do Sul. E dessa parte você ainda não chegou, isto é. Não. Tô até com medo de entrar, porque o Rio de Janeiro é uma Sodoma e Gomorra, né? Uma confusão dos infernos. Acho que Sim, até ele se saiu muito bem, né? Acho que até ele se saiu bem do Rio de Janeiro. No primeiro governo, sim. Diante da bomba que é aquilo lá, né? Diante da bomba que é aquilo lá, ele fez um ótimo primeiro governo. Lembra, tem a história do Figueiredo, quando o Figueiredo foi mostrar o teleférico lá da Rocinha, e o Figueiredo falou: doutor Brizola, muito bonito isso aqui, excelente, mas o Rio de Janeiro, só uma bomba atômica. Só uma bomba atômica. Rio de Janeiro é um negócio ingovernável. Eu não sei por que as pessoas ainda tentam. Tem alguma previsão de lançamento desse livro? Do segundo volume? Vou ter que correr, né? Porque para eu pegar o embalo do primeiro volume, vou ter que correr. Mas eu acho que 1 ano e meio, 2 anos, por aí. Menos que isso não dá. Ainda mais que é muito complicado o governo do Rio de Janeiro, os governos do Rio de Janeiro, tem as eleições para presidente, tem a derrocada do Brizola politicamente. Vai ter que falar com muito bicheiro por lá. Muito bicheiro, muito traficante. Carla, nessa derrocada, aonde entra o PT ou Lula especificamente? Ele e o Brizola? Pois é uma relação que eu não estudei ainda, assim, eu não tenho propriedade ainda para te responder, Elaine. Não tenho propriedade para te dar essa resposta, sabe? Olhando muito de longe, assim, eu acho que os brizolistas têm razão quando se queixam do Lula, assim, sabe? Que eu acho que o Lula... Eles não... A partir do momento para... Não sei, assim, sei lá, o Brizola merecia mais... Eu não sei te dizer, não vou responder agora. Me pergunta daqui 1 ano que eu te respondo. Agora eu não tenho propriedade para entrar nisso, assim, porque no primeiro volume ele nem conhece o Lula, ele vai conhecer o Lula nas últimas páginas. Eu até reconstruí a primeira vez que os dois falaram por telefone, que é o Brizola Então, estava voltando. deixa eu te deixar uma questão pendente aí, que é uma coisa que eu tenho uma convicção. Figuras carismáticas não deixam nascer nem capim a sua sombra. Isso vale para o Brizola e vale para o Lula. Vale. Eles não fazem sucessor porque eles não deixam que os sucessores se formem, se cresçam. O Brizola não deixou sucessor porque ele eliminou todos. O Brizola também, o Brizola liquidou todos os potenciais sucessores. Isso desde antes de 64. Isso impediu... desde sempre. Eu acho que é inerente ao caráter da liderança carismática. Faz sombra. E acho que isso impediu essa questão, acho que isso impediu que a convivência do Brizola com o Lula fosse mais profícua e mais com mais transcendência para a esquerda brasileira. Aliás, como o Prestes também não permitiu. Sim. Eu acho que eu concordo com você. Não é nem culpa do Lula, nem culpa do Brizola. É uma característica inerente aos dois.
A sapiência do Lula foi que o PT foi um partido muito melhor construído do que o PDT, né? O PT tinha muito mais base. Carla, durante a produção do livro, tu contou com alguma bolsa, algum patrocínio? Não, eu tinha um adiantamento da Companhia das Letras. A Companhia das Letras dá um bom adiantamento para a biografia. Que Mas é é uma um bom adiantamento que dura autoral, 2 anos. É, um um bom adiantamento adiantamento dura autoral. 2 anos, é. E só Ah, que eu trabalhei 6, né? Então, assim, biografia é um sacerdócio, assim, você paga para trabalhar. Eu trabalhava para pagar para eu poder trabalhar na biografia, sabe? Freela, faço projeto de... Por exemplo, agora eu estou ajudando o Roberto Dávila a organizar as memórias dele, faço uns trabalhos por fora para bancar o meu ofício de biógrafo, assim. Então, é trabalhar para trabalhar. Trabalhar para bancar o trabalho. E o Samuel Weiner? Esse eu Nossa, li. Samuel Weiner me deu muito trabalho. Nossa Senhora. Esse livro eu li, é muito bom. Eu gostei muito. É o melhor livro do Samuel. Samuel tem uma história sensacional também, né? Samuel tem uma grande história, assim, ele é um personagem inacreditável. Aquele grande Gatsby, né? Eu brinco que ele é meio Gatsbyano, assim, ninguém sabe uma personalidade. Por que tu escolheu Samuel Weiner? O Samuel é uma história, Elaine. Eu trabalhava na Folha, São Paulo, e aí eu fui para Indonésia com o neto do Samuel Weiner, que é o João Weiner, que era fotógrafo da Folha. Vocês se lembram quando um brasileiro foi fuzilado lá na Indonésia, que era um traficante de drogas? Ia ter o fuzilamento desse brasileiro, a Folha mandou a gente para lá para cobrir o fuzilamento. Levava droga numa prancha de surf, né? Isso, ele foi fuzilado, aí a gente foi, eu trabalhava na Folha nessa época, e a gente foi para lá para fazer essa matéria, e foi justamente na época das manifestações contra a Dilma. Eu estava bastante desgostosa com a imprensa, com todo aquele lavajatismo, sabe? Estava começando tudo aquilo. E aí eu conversando com o João lá na praia, falei, pô, João, seu avô é a pessoa para se estudar a imprensa brasileira, né? Entender como a imprensa se coloca nos momentos de grandes crises, de graves crises e tal. Aí ele falou, por que você não faz uma biografia? Eu falei, é mesmo. Aí eu comecei voltei para o Brasil, comecei a reler a minha razão de viver. Falei, cara, eu quero estudar esse cara. Aí eu apresentei a proposta para a companhia, eles toparam, saí da Folha e fui fazer. Mas foi assim, eu estava muito... Não exatamente com a Folha, com a imprensa em si, tudo aquilo acontecendo, tudo aquele inferno de impeachment. E aí foi isso que me motivou a estudar o Samuel, mas só que eu não sabia a encrenca que eu estava me metendo, porque eu não conhecia nada de Getúlio, eu não conhecia nada de Jango, eu não conhecia nada de JK, conhecia o que a gente sabe básico de escola, né? Então eu tive que estudar muito, assim. E nesse estudo eu me apaixonei perdidamente pelo Getúlio. Acho o personagem mais interessante da história brasileira. Pena que já tem biografia dele, mas ele é muito interessante. A razão de viver é do dono da Oeste? É esse mesmo? Na verdade, são fitas, né? O Samuel deixou gravado e ele só... O Samuel deixou para a filha e a filha passou para Augusto. Foi. Para Pink. A Pink, é. Eu vi as fitas. E a mãe do João, não é? É a mãe do João. Mas a família Weiner, como todo mundo é jornalista, a Danusa era jornalista, todo mundo era jornalista, é uma família muito fácil de lidar, diferente da família do Brizola, que não é uma família fácil de lidar. Não que eles... Não era fácil nem para o Brizola. Você falou que o Brizola teve uma vida... A filha armava barraco. Pois é. A relação dele com os filhos foi
trágica também, né? Além Isso é um assunto da para o segundo tragédia política, volume, né? né? Além da tragédia política, tem uma tragédia familiar muito grande, né? Impressionante. Até hoje estão brigando, não se resolvem pelo acervo dele, é uma confusão total. Pois é, então assim, é mais difícil de lidar. São ótimos, super simpáticos. Falei com vários netos do Brizola, mas é difícil esse acesso a acervo. Já a família de Samuel, não. E a Juliana Brizola? Pois é, a futura governadora, será? Do Rio Grande do A Sul. ver, a ver. A Juliana, eu gosto muito dela, gosto muito dela. E ela quis transformar esse acervo do Brizola numa casa de cultura em Porto Alegre, mas essa confusão entre os netos não aconteceu, né? O acervo do Brizola está num container na linha amarela desde que o Brizola faleceu, então, que quase 30 anos. Ela deixou uma viúva, né? A Marília era uma namorada, né? Não era exatamente uma viúva. Ela Mas está viva. ela ficou com a pensão do governador? Ficou. Ficou. A biografia do Brizola dá ela como esposa dele. Sim, A ou biografia seja, oficial, digamos assim. nós pagamos para a namorada dele. É Pagamos, isso. Que coisa pagamos. feia, Elaine. Mas é isso? Ah, mas Porque ele o não sabe. Brizola tinha problemas de saúde sérios no final da vida, né? Sim, mas por que que a Alguém me namorada, contou. ô Carlos, por que que a namorada vai ficar com a aposentadoria dele? Neta de general fica, porra. Sim, mas não vamos Tá? justificar por aí. Não, mas essa é uma multidão, você está falando de uma. Mas eu disse que o Brizola, no final da vida, tinha problemas muito sérios de saúde, principalmente de coluna. Diz que quando ele morreu, ele era 10 centímetros menor. É Que a mesmo? coluna dele estava comprimida, né? E que o médico dele disse que ele tinha que ter dores terríveis de coluna no final da vida. Acho que isso é uma coisa interessante, porque né, isso mexe com a psique das pessoas. Porra, Com a estrutura, né? Com a estrutura mesmo. Constantemente ter dores muito graves, muito sérias, a esse ponto de que ele ficou 10 centímetros mais baixo. Olha, isso é. Acho que é uma coisa interessante a apurar também, Eu já vi, a psique dele no final da vida. E também eu acho que isso tudo começa, assim, o primeiro governo do Brizola é muito bom, o segundo governo já é bem mediano, assim, ele entrega o governo para ser candidato e tal. E todo mundo fala que a dona Neuza estava muito doente, o Brizola estava muito abalado. A vida dele no Rio de Janeiro não foi fácil, assim, acho que o segundo volume é bem dramático, assim, né, esse cara que cresce num voo ascendente até a volta para o Brasil e aí começa uma decadência política, pessoal, né, uma briga constante com os filhos, com a filha, sobretudo, que era praticamente o antagonista do Brizola lá no Rio de Janeiro, né? Então, assim, eu acho que é um volume bem interessante. Isso tudo veremos no segundo volume, então, que já Segundo estamos volume. aguardando com grande expectativa. Nós ficamos com o desafio de ler o primeiro, que está chegando Exatamente. às melhores bancas e livrarias, né? É um livro que, segundo o Peninho, Eduardo Bueno, aquele provocador barato de quinta categoria, aquele feioso, aquele crápula, disse, né, uma crítica até o livro, dizendo que é um livro maravilhoso e imperdível. Então, nós vamos ter que seguir, apesar de tudo, o Peninha é um crítico de primeira categoria, né? Ele Tem uma sabe coisa que o muito Peninha bem sabe é ler, né? sabe muito bem o que diz. Então, Carla, desejamos assim muito sucesso para essa tua obra e, como eu disse, aguardamos com muita expectativa o segundo volume. A conversa tenho certeza que todo mundo vai concordar, foi uma conversa maravilhosa que nós tivemos aqui contigo. Muito obrigada, fiquei super honrada de estar aqui. Realmente eu admiro muito o Cojornal. Um prazer estar aqui com vocês e espero lá para que vocês apareçam lá na livraria para a gente se conhecer. Combinado. E talvez por você estará na Feira do Livro em Porto Alegre, agora em novembro?
Eu estarei em Porto Alegre no dia 25 de agosto, terça-feira próxima. A morte do Getúlio Vargas? 25 de agosto e campanha Não, da renúncia do Jânio. legalidade. Renúncia Campanha da do Jânio. legalidade. 65 anos da legalidade. A gente vai fazer um lançamento lá na taverna e o Peninha vai estar lá para fazer um debate comigo. Muito bom. Será então para quem mora em Porto Alegre. Alô, Márcio. Alô, Núbia. Alô, Elaine. Dia Alô, 25. Eugênio. Dia 25. 25. 25 de 25 agosto. na taverna. A taverna é ali Casa Marquitana. Isso, Marquitana. isso. Maravilha. Valeu. Obri- Sucesso lá Valeu, também, então, gente. cara. Muito obrigado. obrigada. Valeu. Tchau. Grande conversa.